E tem muito comentário fazendo a mesma pergunta, se você tem alguma dica para quem está tentando parar de fumar. Sim, claro que eu tenho. Você tem que fazer igual o Jack o Estripador, você tem que ir por partes. Por que parar de fumar é difícil? Porque parar de fumar é uma combinação de um vício e de um hábito. Se você fuma 20 cigarros por dia durante 20 anos, você fez mais de 1.500.000 vezes esse movimento aqui, ó, de levar o cigarro à boca. Você condicionou isso com cafezinhos. Não tem nada a ver com a nicotina per se. E tem a parte do vício, que é a nicotina. Se você, por exemplo, para de fumar e passa a usar rapé, que você compra numa tabacaria, onde você cheira o rapé, as primeiras 5 vezes você vai espirrar, depois você não vai espirrar mais, o rapé imediatamente leva a nicotina para o cérebro. Aí não tem fumaça, não tem alcatrão, não tem câncer causado pelo cigarro, você não incomoda o vizinho que está do seu lado, próximo de você. Então você continua com o vício, mas você perdeu o hábito. E faz uma diferença muito grande. E mais tarde, então, quando você for querer desmamar do rapé, já é diferente, porque aí você já não tem mais o hábito, só sobrou o vício. E esse vício, ele agora prejudica muito menos, porque o que mais prejudica no cigarro não é o tabaco per se, é o queimar do papel do cigarro. É o que causa o alcatrão. Certo. É o queimar do papel do cigarro. Então, como não tem nada envolvido disso de fumaça, então é assim, primeiro eu tiro o hábito, para depois eu tirar o vício. Certo, e a mesma coisa para quem é, por exemplo, viciado em alimentos com muito açúcar. Também você primeiro tira o hábito, outro depois problema o sério, vício. que também faz parte do processo de envelhecimento. O Brasil é o país do mundo que mais ingere açúcar per capita. Nós somos o número 1 no mundo, tá? Produzimos muito açúcar, exportamos, mas também ingerimos muito. E o açúcar é altamente viciante. Você é viciado em açúcar e não sabe. Eles fizeram estudos em laboratório, onde eles colocam heroína num lugar, colocam cocaína no outro, colocam açúcar no outro, soltam os camundongos, filma eles 24 horas, e eles passam muito mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem cocaína ou no pires que tem heroína. Ou seja, o açúcar é mais viciante do que a cocaína e a heroína. Se você não está acreditando no que eu estou falando, é só você parar de ingerir. Você vai ver a dificuldade que tem na hora de parar de ingerir. Porque você começa a sentir falta. Você entra em abstinência. Igual aquele que parou a cocaína, igual aquele que parou a heroína. Você tem abstinência de açúcar. Só que o açúcar, ele aumenta no seu sangue a glicemia. Ele aumenta a glicose, chama glicemia. Esse aumento de glicemia faz o seu pâncreas produzir mais insulina. A insulina envelhece. É um hormônio lipogênico, ela te engorda e ela te envelhece. Quanto mais insulina você tiver, menos tempo você vai viver. Então é um parâmetro, inclusive, de idade biológica. Existem 44 parâmetros selecionados para dizer se você é mais jovem ou mais velho do que a sua idade cronológica. Um desses parâmetros é a insulina. Então o ideal é você ter uma insulina abaixo de 5. Que poucos brasileiros têm isso. A maioria tem muito mais. O laboratório fala que o normal é até 23, porque o laboratório dá dados de pessoas doentes, não de pessoas saudáveis. Uma pessoa saudável tem que ter, no máximo, 6 de insulina. Então, se você quiser avaliar a sua insulina de manhã, em jejum, e tem que ser jejum de 8 horas, não é jejum de 12, quando você vai medir a glicemia, açúcar no sangue, e você vai medir a insulina, você tem que ficar 8 horas em jejum, não são 12 horas. Se você fica 12 horas, o resultado já é diferente. Tá? Para triglicérides você tem que ficar 12 horas, mas para insulina e para glicemia você tem que ficar 8 horas. Então uma das coisas que vai fazer você se manter jovem com o passar dos anos é você diminuir os seus níveis de insulina. Isso é fundamental. E como é que diminui os níveis de insulina? Você vai diminuir a sua ingesta de açúcar e você vai diminuir a sua ingesta de carboidratos,
que vão virar açúcar. O carboidrato é um açúcar mais complexo, que depois de ingerido, vai ver. Todo o sonho do carboidrato é um dia virar glicose. Perguntar para o carboidrato, o que você quer ser quando crescer? Glicose. Ele vai dizer, eu quero ser glicose. Então ele vai se transformar em glicose e vai aumentar a insulina. Tá certo, doutor. Então vamos lá. Quem está assistindo a gente quer envelhecer sem adoecer, e a gente estava falando sobre a epigenética e como a epigenética pode nos ajudar nesse processo. Vamos primeiramente explicar o que seria a epigenética para todo mundo entender a gente direitinho? Sim. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais simples. Claro. Você imagine uma lagarta que vai virar um casulo, que vai virar uma borboleta. A metamorfose. Certo. Começa com a lagarta, que vai se transformar num casulo, que vai se transformar numa borboleta e vai sair voando. A lagarta, o casulo e a borboleta têm o mesmo DNA. Não é um ente diferente, é o mesmo. Eu estou mostrando que o genoma é o mesmo, que o genótipo é o mesmo. Só que a aparência da lagarta é diferente da aparência do casulo, que é diferente da aparência da borboleta. O fenótipo é diferente. Então, o mesmo genótipo apresentando fenótipos diferentes. Porque quando está como lagarta, é uma expressão gênica. Quando está com o casulo, é outra expressão gênica. Quando está como borboleta, é outra expressão gênica. Mas a genética é a mesma. Então, isso é a explicação mais linda que eu tenho para explicar o que é epigenética. Do mesmo modo que eu posso, epigeneticamente, transformar a lagarta em casulo, casulo em borboleta, eu posso pegar uma genética não muito saudável, fazer os genes malignos ficarem quietos, cala a boca, e expressar os genes bons. Então, resumindo, eu tenho uma frase para você. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Isso é muito libertador. Porque mesmo que você tenha um pai doente, que você tenha uma mãe doente, que você tenha uma avó doente, que você herdou algum polimorfismo genético que não lhe agrada, se você mudar a alimentação apropriadamente, aqueles genes ruins vão calar a boca, não vão se expressar. E os genes saudáveis vão se expressar. Então, quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. Então, se eu quiser ter saúde, eu tenho que saber mexer com a epigenética. Eu tenho que saber mexer com as proteínas chamadas estonas, com H, estonas. Então, porque as estonas são as proteínas que controlam o DNA. E isso se faz via uma nutrição saudável. Uma nutrição que me proporcione vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, enzimas. Tudo isso é importante, porque à medida que eu envelheço, eu vou perdendo, por exemplo, os meus enzimas. Assim como os hormônios vão caindo também, nós vamos discutir isso aqui mais tarde, eu também vou perdendo meus enzimas. Então, às vezes, eu preciso de ingerir vegetais crus que têm os enzimas próprios. Por exemplo, se eu pego um brócolis, ou eu pego um repolho, vamos pegar um repolho, que traz uma parte enzimática muito rica. Mas se eu cozinho aquele repolho, aqueles enzimas do repolho serão destruídos. Então, eu não aproveitei tudo. Então, muitos dos vegetais, eu tenho que comê-los quase que crus, semi-crus. Por exemplo, um brócolis, um repolho, uma couve-flor. Eu não posso, um nabo. Eu tenho que cozinhar no vapor por máximo 2, 3 minutos. Passou de 2 minutos, eu já começo a destruir uma enzima chamada mirosinase, que é muito importante. Sim. Que vai formar substâncias altamente protetoras, inclusive contra câncer. Certo. Então, um dos fatores que vão contribuir para esse processo de envelhecimento, além da alimentação saudável, de uma alimentação que não seja tão rica
que não seja rica, né, em açúcar, como a gente estava falando anteriormente, o cigarro, o que mais vai contribuir, doutor? Atividade física. Atividade física é super importante. A Organização Mundial de Saúde mostrou que para alguém deixar de ser sedentário, você tem que dar no mínimo 10 mil passos por dia. Por dia, né? Isso. Não é tão difícil. Não, não é difícil. Você tem que, para começar, você pode ir numa loja de produto esportivo, comprar um pedômetro. Pedômetro é um aparelhinho que custa R$35, que você coloca de manhã na sua cintura e esse pedômetro vai automaticamente medir, cada vez que você dá um passo ele mede. Então ele vai medir os seus passos durante o dia. No final do dia, quando você está pronto para dormir, você tira o pedômetro da cintura e olha. Se ainda não deu 10 mil passos, você tem a opção de andar em volta da sua mesa de jantar, por exemplo, até dar 10 mil passos. Você não precisa ir para a academia, não precisa nada disso. Você tem que fazer, no mínimo, 10 mil passos por dia. Você fazendo 10 mil passos por dia, você deixa de ser sedentário. E deixando de ser sedentário, você mantém longe de você uma série de doenças, entendeu? Por exemplo, a hipertensão é uma delas, a artrite é outra, a diabetes é outra. Então, tudo isso contribui. E quando você faz essa atividade, mesmo que seja andando em volta da sua mesa de jantar, você estimula, inclusive, a liberação do hormônio de crescimento, que é um rejuvenescedor natural, seu. E quando a gente pensa em hormônio de crescimento, a gente pensa muito nas crianças, né? Mas o hormônio do crescimento também está presente nos adultos, né? O hormônio, ele não faz você crescer mais quando você está adulto, mas ele transforma gordura em músculo e ele estimula o seu sistema imune. Então, eu preciso ter uma certa quantidade de hormônio de crescimento para ter um sistema imune, que também é chamado imunológico, saudável. Então, ao invés de eu fazer uso do hormônio de crescimento, que é uma coisa complicada, cara, entendeu? Que, inclusive, até a medicina não aconselha muito, porque pode ter alguns riscos, você pode estimular o seu próprio hormônio de crescimento. Então, tem estudos mostrando que se você, por exemplo, fica 10 minutos numa plataforma vibratória, dessas que vibram, e você mede o IGF-1, que é o modo como você mede o hormônio de crescimento no sangue, porque o IGF-1 não é o hormônio de crescimento, mas o hormônio de crescimento estimula a produção do IGF-1. Como o hormônio de crescimento é uma coisa muito difícil de medir no sangue e requer muito mais custo, eles usam, no caso, o IGF-1. Então, tem estudos publicados que mostram que se eu fico numa plataforma vibratória por 10 minutos, eu chego a aumentar, em alguns casos, 98% a concentração do meu hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento é interessante. Ele é liberado toda noite depois que você vai dormir. Só que tem uma condição sine qua non. Ele não pode ser, tem que estar com o estômago vazio. Se você toma um jantar muito tarde e come muito no jantar, e você faz a digestão, e você absorve aquele carboidrato todo, e você aumenta a sua insulina enquanto você está dormindo, aquilo bloqueia a liberação do hormônio de crescimento. Então, aqui você está se envelhecendo porque você comeu muito no jantar. Então, você deve, primeiro, jantar um pouco mais cedo. O ideal, como os nossos ancestrais faziam, como os nossos antecedentes faziam, os nossos avós ou bisavós, era 6 horas da tarde, já está jantando, né? Jantando. Então, aí você tem tempo até a hora de deitar, que é no mínimo 3 horas. O ideal é você jantar, esperar pelo menos 2 ou 3 horas para poder ir dormir. Aí você dorme já com o estômago relativamente vazio. Aí você tem uma liberação maior do hormônio de crescimento. Então, o que eu estou mostrando aqui, que o hormônio de crescimento, o artista lá de Hollywood, ele vai, compra, injeta, não é barato, acaba saindo caro, mas você pode estimular o seu próprio hormônio de crescimento fazendo uma atividade física que dure um certo tempo. Não é correr daqui e ali, é andar 10 mil passos, entendeu? É andar o dia inteiro, aproveitar momentos para você fazer caminhadas de pelo menos 12 minutos, que é quando começa a liberar o hormônio de crescimento.